Agora sim, olá sister, o meu microfone não estava a funcionar, não estava a gravar, eu já estava aqui há algum tempo a falar, mas pronto, já está ok, vou editar e não há problema nenhum. Bem-vinda a mais uma aula nossa aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a escassez dos 1000 euros e a abundância dos 416 euros. E para algumas pessoas pode ser um pouco confuso como é que alguém fala de uma escassez de 1000 para uma abundância de 416 euros. Então, em abril, nós vamos estar aqui com as aulas no YouTube gravadas e por isso tu vais estar a ver-me. Estás a ver-me hoje, mas eu gravei esta aula no domingo, como eu falei também no podcast, não sei se já o ouviste, e assim será agora em abril, porque não tenho disponibilidade, não consigo estar aqui às 13h30 todas as terças-feiras, às 13h30 às terças, às 13h30 terças-feiras, eu estarei em Lisboa e não conseguirei estar aqui para dar a nossa aula. Mas, sem dúvida alguma, que agravo para estar aqui, para vocês terem este conteúdo que eu espero que vos agregue muito valor e que vocês consigam então aprender muito com este conteúdo. Eu estou muito constipada, então se eu começar aqui a tossir ou a espirrar e tudo a meio da aula, não estranhem, estou mesmo muito constipada. Até tive aqui de colocar uma maquilhagem e tudo para esconder a minha cara de fantasminha. Então, bem-vindas. Escreve aqui para não perdermos o hábito, mesmo estando com a aula gravada. Coloca aqui nos comentários de onde é que tu vens, há quanto tempo é que me acompanhas, estás desde o início, ou se és nova aqui, porque chegaram várias pessoas mais uma vez, várias pessoas aqui à tribo, então é sempre muito importante até começar pela apresentação. Então, para quem é nova aqui, o meu nome é Karina, isso já tu deves saber, eu tenho 35 anos, vou fazer 36 este ano. É muito habitual eu esquecer-me da minha idade. Então eu tanto posso dizer que tenho 34 como 36 e depois não sei. A partir dos 30 eu fui-me esquecendo da minha idade, então nunca sei, tenho de andar a fazer contas para se perceber. E eu sou professora de meditação, sou mentora também de mulheres, ajudo mulheres a alcançarem uma mentalidade de sucesso, ajudo também a transformar o stress e a ansiedade em tranquilidade, dou aulas de meditação, inclusive as aulas de meditação estão disponíveis para se tu quiseres. Hoje é o último dia em que tu te podes inscrever, então se estás aqui e queres ter aulas de meditação comigo, às terças ou às quintas-feiras, às 10h15, envia-me uma mensagem porque tu vais poder inscrever-te para começar hoje. Terça-feira é a nossa primeira aula do mês de abril. E quem é que a Karina era? A Karina era a pessoa que sofria muito com ansiedade. Esta história já toda a gente sabe de cor. Inclusive, eu hoje estive numa imersão em que falaram sobre a minha história, sobre a questão de eu acontecer. Tão bom! Quando eu era criança, eu vomitava todos os dias e na altura falava-se muito de nervoso. A minha mãe desconfiava também um bocadinho de que eu estava a sofrer com alguma coisa na escola. No entanto, foi em adulta que eu percebi que isso era nada mais, nada menos do que um sintoma da minha ansiedade. Então eu era muito ansiosa e eu só vomitava durante a semana, ao fim de semana não. Isso era uma ansiedade por eu ficar longe da minha mãe. Tenho a certeza absoluta disso, porque ao fim de semana nunca vomitava. E quando ia para a escola eu sabia, havia sempre ali também, a minha mãe era sempre muito apressada, tinha de se despachar para ir para o trabalho, eu sabia que só iria ver a minha mãe muito tarde, e eu era sempre uma das últimas a sair do colégio e por isso eu sentia muito, muito essa ansiedade. E depois o stress veio a partir do momento em que eu entrei na faculdade e comecei a ter dois trabalhos para... Porquê? Porque dois trabalhos? Porque primeiro comecei com um, só que depois decidi sair da casa dos meus pais, e ir viver com o meu namorado na altura. Só que, o que é que acontece? Para conseguir pagar a faculdade e para conseguir pagar as despesas e a casa e tudo, eu tive de ter dois trabalhos, ok? Deixa-me só terminar aqui. Desculpa, tive de ter dois trabalhos. E a partir daí começou tanto ansiedade como stress, muito stress mesmo, trabalhos para entregar, o trabalho, para tu teres uma noção, eu comia sempre a caminho do trabalho, enquanto eu ia a conduzir, eu ia a comer uma baguete, tinha comprado no bar da escola, então sempre muito, muito stress, até que eu depois, ora, isto foi por volta dos meus 19 anos, ali no meu segundo ano da faculdade, e depois
aqui as coisas foram passando, eu casei, tive a minha filha e tudo, e quando eu me divorciei comprei a minha própria casa, que é esta casa onde eu estou agora. Quando eu comprei a minha casa, eu sempre estive muito habituada, eu morei em vivendas e tudo, e vivendas não, sim, vivendas, eu também, quando tinha 3 anos, também morava em vivendas. E para mim era muito estranho eu estar dentro da minha casa e ouvir o barulho dos outros vizinhos. Então para mim foi tipo, como assim? O que é isto? E quando eu comecei aqui sozinha com a minha filha na minha casa, havia muito barulho dos vizinhos e isso estressava-me imenso. Eu lembro perfeitamente de eu chegar à porta da minha casa, ficar a olhar para o prédio e eu não ter vontade de entrar, eu não ter vontade de vir para dentro da minha casa por causa disso. E então uma vez eu partilhei isto com uma colega minha de trabalho e ela disse-me que esta ansiedade que eu vivia à noite de não querer entrar dentro de casa porque hoje o que é que será, que barulho é que vão fazer, eu ter medo de entrar em casa e tudo, ela falou-me da meditação. E eu pensei aquilo que a maioria de vocês pensam também, a maioria. Vocês pensam também, meditar não é para mim, eu sou uma pessoa super agitada, tenho sempre muitos pensamentos e tudo, então não é para mim de certeza. Esse era também o meu pensamento. Até que eu experimentei a meditação. Inclusive entrei numa turma que meditava à segunda-feira à noite durante 1 hora e eu percebi, ok, isto não é definitivamente para mim. Mas foi quando eu parei de meditar que eu percebi, não, espera, porque eu estou a ter muitos resultados com a meditação, porque quando eu parei a achar que realmente não era para mim, eu percebi que voltavam os pensamentos ansiosos, voltava o excesso de pensamentos, então eu estava super mal. Então eu pensei, ok, vou ter que arranjar aqui uma solução. Realmente a meditação traz-me muitas, muitas coisas boas, eu consigo acalmar-me, mas eu não posso estar a meditar 1 hora, porque não é para mim. Eu começava a sentir-me mesmo muito desconfortável. Então comecei a meditar sozinha, sem essa turma, comecei a meditar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e depois, até que um dia, em 2021, eu decidi inscrever-me no curso de professora de meditação, no seguimento de um ataque de pânico que a minha filha teve. Eu decidi, ok, como é que eu posso ajudá-la? Como é que eu posso ajudar também outras pessoas através da meditação? Porque foi algo que me ajudou imenso e eu queria aprender a ensinar outras pessoas. E posso dizer que 80 a 90% daquilo que eu ensino hoje vem da minha experiência e apenas 10 a 20% vem dos ensinamentos que eu tive no curso. Ok? Então, eu entrei mesmo no curso de professores de meditação para ter ali quase que uma certeza e para me certificar, para eu ter realmente mais ferramentas para eu conseguir ensinar em condições, ok? Então, o tema de hoje não está muito relacionado mas também está com a meditação e aqui está muito relacionado com a questão das emoções, com nós olharmos para nós e o autoconhecimento, percebermos que não adianta nós recebermos o melhor ordenado do mundo, 3.000 euros, 5.000, 10.000 euros, se nós não estamos bem aqui dentro da nossa cabeça, nós mesmo com esse ordenado que nos pode dar alguma liberdade física, alguma liberdade geográfica, nós dentro da nossa mente nós temos presas, não temos essa liberdade. Então eu posso te dizer, e já aqui entrando dentro do tema da nossa aula, que quando eu era, só um momento aqui para ver se está tudo ok, ok. Então, quando eu trabalhava como formadora numa multinacional, o meu ordenado bruto era 1.000 euros. O que é que acontecia? Eu sempre por volta do dia 10 já não tinha nada. Não tinha nada. Então há muitas pessoas que nós olhamos e pensamos assim: ai, aquela pessoa deve ganhar super bem. A pessoa até nos conta ou conta, e nós sabemos que a pessoa trabalha naquele sítio e ganha muito bem, mas nós nunca sabemos se aquela pessoa está a viver em abundância ou se está a viver em escassez. Então eu trago-te aqui o meu exemplo, sabendo que há muitos outros exemplos de pessoas a ganhar muito dinheiro, mas estarem constantemente a viver numa escassez. Então, para tu teres uma noção, eu recebi esse valor, era o ordenado bruto, portanto, depois dos descontos e tudo, na minha conta ficaria 860 ou 880 euros, e eu por volta do dia 10 já estava ou com 50 euros, ou a zero, ou mesmo a negativo. Na altura eu tinha uma conta ordenada, neste momento não tenho, porque no nosso país, pronto, faz parte, quem é empresário em nome individual, quem é empreendedor, não tem aqui os benefícios que outras pessoas do trabalho por conta de outrem têm.
como se isso também dissesse que, quem tem, lá está, está aqui também a minha história, como se o nós termos um trabalho por conta de outrem fosse alguma garantia de que vamos pagar alguma coisa ou de que não vamos falhar alguma coisa. E, e essa é a realidade. Eu, quando ganhava este valor dos 1.000 euros, eu estava constantemente em falha. Não ficava em dívida, pagava todas as minhas contas, mas a verdade é que eu chegava ao dia 10 e já não tinha praticamente nada para mim. Eu estourava, lembro perfeitamente no confinamento, em vez de eu começar a poupar, e foi aí que eu também decidi fazer um curso de finanças pessoais, eu lembro perfeitamente que quando viemos para casa, como eu não tinha de pagar o colégio da minha filha, sobrava muito dinheiro. Eu lembro, eu comprei fones sem fios, eu comprei imensos livros, comida eu não podia porque andava assim um bocado com medo do Covid, então não podia Uber Eats, então fazia uma série de gastos, era sempre encomendas, todos os dias no confinamento estavam sempre encomendas a chegar à minha casa. Isto aconteceu com muita gente, obviamente, porque nós não podíamos ir a sítio nenhum, mas a verdade é que eu me excedi. Então comprava, então estava constantemente numa escassez, porque escassez não é tu ganhares 200 euros por mês e viveres com isso lindamente e estás bem da tua cabeça. A escassez é quando tu recebes muito dinheiro, mas esse dinheiro não se mantém contigo. Eu é gasto de uma forma completamente descompensada. Tu gastas, gastas, gastas. E isso era aquilo que me acontecia. Eu estava em escassez porque eu estava constantemente a comprar as coisas com o receio de que, no próximo mês eu não vou ter esta oportunidade, eles estão a dizer que esta oportunidade é para agora, então eu vou ter de comprar agora as promoções, tudo. Então, eu colocava-me a jeito. Eu tinha aquele valor na mão e eu colocava-me a jeito para comprar uma série de coisas e gastava. Então, quando eu comecei, que é aquilo que eu aconselho a toda a gente, ter aqui a tal literacia financeira, quando eu comecei a estudar sobre finanças pessoais, eu consegui organizar-me em termos financeiros. Inclusive, comecei a investir nos certificados de aforro e tudo, mas eu já te vou dizendo o que é que eu invisto neste momento. A aula não é sobre isso, mas para tu perceberes como é que se passa aqui de uma escassez para uma abundância a receber menos. E comecei então a fazer esse investimento. A verdade é que quem está num trabalho por conta de outrem, muitas pessoas, vivem nesta, é garantido, então vivem nessa escassez de eu posso gastar, gastar, e isto não é abundância, é gastar, 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 sem qualquer intenção, gastar em coisas que não vão trazer qualquer tipo de retorno, isto é viver em escassez. Então, hoje em dia, na situação pela qual nós estamos a passar, da questão da inflação, uma crise económica muito grande, nós temos de perceber que só existem duas saídas aqui. Para eu te ligar este ponto da escassez dos 1.000 à abundância dos 416. Só temos duas saídas, que é reduzir os nossos custos, que nós estamos a ter agora, e aumentar também os nossos lucros. O que é que acontece? Eu gastava todo o meu dinheiro, não tinha, e quando eu decidi que me iria despedir, que foi depois de eu ter tido um burnout, em junho, eu fiquei de baixa, portanto eu já tinha o meu negócio da tribo, só que por causa da pandemia, mas por causa da baixa, eu não pude ter a tribo a funcionar. Então eu estava de baixa, não estava a trabalhar, parei mesmo, fui mesmo obrigada a parar. Só que depois tiraram-me, a baixa, para mim, indevidamente, sem dúvida alguma. Falhou um documento e eles estavam a cortar a baixa a toda a gente. Eu disse: eu não me vou manter neste trabalho. Pelo bem da minha sanidade mental, eu não me vou manter neste trabalho. Então eu pensei: ok, eu vou-me despedir. A minha tribo de alma já me dá algum dinheiro, ainda não dá o suficiente para eu me sustentar, mas já me dá algum dinheiro. E eu sei, eu conheço-me e eu sei que eu vou trabalhar para conseguir esse dinheiro. E então eu disse, ok, eu vou-me embora. Então tentaram fazer com que eu não me fosse embora e tudo, mas eu acabei por apresentar a minha carta de demissão no início de agosto, exatamente, porque eu depois saí no final de 30 de setembro, porque como era efetiva, tive de dar os 60 dias à casa. Então eu pensei, ok, eu agora venho-me embora, eu recebi apenas 2.000 e poucos euros de indemnização, que não é nada, eu já estava lá há 7 anos na empresa, trouxe esse valor e esse valor eu fiz as contas para que me durasse pelo menos para 4 meses, para eu alavancar aqui a tribo de alma. Consegui com isso e tal, mas o meu ordenado aqui com a tribo estava mais ou menos a bater nos 416 euros. O que é que acontece? Eu deixei de ter conta ordenado, porque passei a ser
empregada em nome individual, há bocado disse empresário, uma empregada em nome individual, então deixei de ter uma conta ordenado. O que é que acontece? Com esses 416, que as pessoas podem pensar, meu Deus, 416, foi muito mais de 50% que eu tive de corte. Só que, o que é que aconteceu? Eu comecei a viver numa grande abundância. E posso dizer abundância de dinheiro, abundância de pensamento e tudo. A minha vida mudou completamente. Eu passei então dessa escassez dos 1000 para uma abundância de 416. Ou seja, eu com os 1000 euros eu estava num grande conforto. Eu não fazia rigorosamente nada para ganhar mais dinheiro. Aqueles 1000 era do estilo, ai chega-me. Para que é que eu preciso de mais? Eu tenho estes 1000, está tudo bem, eu estou efetiva, tenho a minha conta ordenada. Isso era estar constantemente na escassez. Eu gasto, 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 porque eu tenho depois também da conta ordenada. E passei para a abundância. Então, eu basicamente, como eu comecei só a receber 416 euros, 416 euros, eu disse, ok, só tenho duas saídas, que é como é que eu vou faturar mais e como é que eu vou reduzir os custos. Então, reduzi muita coisa. E é aí que entra a minha transformação mental, como é que a minha mentalidade se transformou numa mentalidade muito mais próspera, numa mentalidade muito mais abundância. Eu comecei a ver a diferença que era um gasto e um investimento. Então imagina, se eu gastava muito, muito dinheiro em livros, para teres uma noção em livros, eu gastava mais de 100 euros em livros, o que é que a pessoa fez? Ok, agora tenho um Kobo, eu vou conseguir ter esses livros todos, mas vou gastar muito menos dinheiro, porque tenho a assinatura do Kobo, ou também temos as redes em que nós conseguimos ir buscar outros livros e tudo. Então comecei aqui a reduzir custos. E como é que vem a abundância? Aquela questão de, ok, eu vou reduzir custos, mas também tenho de aumentar o dinheiro que entra. O que é que eu comecei a fazer? Comecei à procura, foi uma coisa que eu não fiz quando estava no Contador, comecei um negócio para, assim, não era para ter uma renda extra, mas era sim para ter, para eu conseguir sair do Contador. Então eu não via a tribo como uma forma de eu enriquecer ainda mais, eu via era como, ok, eu vou fazer a transição, ponto. Ok? Então o que eu comecei a fazer aqui foi realmente, eu vou à procura de clientes, eu vou à procura, e isto é viver na abundância, saber, ok, eu consigo ter mais dinheiro, dá para toda a gente e eu vou conseguir. Então consegui arranjar, até gaguejo, consegui arranjar uma cliente do marketing digital, várias sisters vieram ter comigo. Então imagina, isto é muito a lei da atração e da abundância. Eu comecei a demonstrar que eu mesmo recebendo pouco, e não dizendo isto às pessoas, mas as pessoas acabam por perceber muito, não é? Que eu acabei por ter só a tribo. Eu acabei por continuar, no caso, a começar a ter aqui uma grande abundância e dava para ver isso, dava para ver que eu estava tranquila, por exemplo, eu conseguia estar na praia e partilhava fotos sobre isso e muitas vezes trabalhava só à tarde. A minha filha estava doente, eu parava 2 ou 3 dias, a minha filha este ano ficou doente 8 vezes, então imagina. E com isso eu comecei a receber muita procura. Então eu abri-me para receber toda essa abundância. Eu comecei a receber mensagens se queriam ser acompanhadas por mim. Então, para além dessa cliente grande do marketing digital que eu consegui, eu depois consegui trabalhar com outras sisters. Eu criei a academia exatamente quando eu saí do meu trabalho. Então eu saí a 30 de setembro e em outubro, não me lembro, a minha aluna Joana é que sabe sempre, que acho que foi no aniversário dela, eu abri as inscrições pela primeira vez na academia, ok? E dentro da academia eu fiz outras coisas. Eu criei a jornada Pequenos Hoje, eu criei a jornada na o fim da procrastinação. O que é que acontece? Não te vou mentir. Existe ou existiu aqui uma certa ansiedade financeira do estilo, e agora? Eu estava no contador naquele dia, no dia 30 eu recebia sempre o valor e agora eu não recebo. Ou seja, tanto posso receber daquela cliente sempre ao dia 6, como outras coisas vão pingando durante o mês. Se eu tenho consultorias, o valor pode chegar ao dia 13, há outros valores de outras clientes que podem chegar ao dia 20, só que o valor está sempre a entrar. E isso faz todo o sentido na questão da abundância. Quando tu vês que o dinheiro vai sempre entrando, 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 tu estás a dizer a ti própria, eu estou disponível para receber, eu estou preparada para receber.
E eu fiz todo esse trabalho. Eu deixei de viver na escassez dos 1000, de estourar todo o dinheiro que eu tenho para viver nesta abundância dos 416. E quando eu digo isso, não é agora não vou gastar dinheiro nenhum. Eu gasto, para mim já é um tal investimento em que eu não vou ao supermercado, vejo alguma coisa e eu não compro. Não, eu compro, porque senão estaria também aqui a viver na escassez. Então, quando eu te falo desta questão da abundância, ok, eu agora vou viver com este valor. Eu recebo um X desta cliente e eu, para receber outros valores, eu vou ter de fazer mais alguma coisa. Então, eu aumentei as minhas fontes de rendimento, não foquei só numa. Então, eu tenho a minha cliente, tenho uma cliente do negócio físico, comecei a vender coisas na Vinted, que na altura eu já podia ter vendido e não vendia. Lá estava eu na escassez de isto chega, eu não preciso de mais, eu já ganhei estes 1000 euros, não preciso de mais dinheiro. Estava constantemente na escassez. Esta abundância dos 416, que são aquela certeza que eu tenho todos os meses, eu tenho a certeza que 416 chegam aqui. Neste momento, os 416 chegam aqui. Para lá dos 416, eu vou sempre conseguindo fazer mais e até mais do que 400 euros. Mas eu não estou na escassez, eu sei que vai chegar sempre. Até eu ando na abundância de, ok, estes clientes eu tenho, eu vou procurar outros clientes, eu vou fazer outros cursos, eu vou fazer outros desafios, e aqui vem, percebes? A abundância. Eu tenho sempre constantemente. Por exemplo, posso dizer, esta semana eu abri as inscrições, as vagas para, foi no fim de semana passado, para as minhas mentorias, ok? E no próprio dia esgotei logo 2 vagas, percebes? Então eu coloquei-me a jeito, eu sei disso. E agora eu quero te dizer uma coisa, para tu perceberes e para fazer aqui uma espécie de conclusão. Há uma coisa que eu percebo, e não é para ofender ninguém, mas eu percebo que nós, como povo português, nós ligamos muito à questão do ego. Do estilo, o que é que a pessoa vai pensar agora que eu não vou ter este carro, ou que vou vender o meu carro, que eu vou passar para uma casa mais pequena, e vivemos nisto muito do ego. Então, eu convivi muitos anos com brasileiros, e apesar da pessoa pensar, mas eles vivem sempre num clima de escassez. Imagina, o povo brasileiro vinham para Portugal e depois viviam em grupos. Então viviam tipo 4 pessoas na mesma casa para conseguirem juntar o dinheiro, para conseguirem fazer dinheiro para regressarem ao país deles ou para abrir um negócio. E a maioria dos brasileiros com quem eu trabalhei abriram negócios já no Brasil. Eles já não estão cá, mas abriram um negócio no Brasil. Saíram daqui, foram para lá com o dinheiro. Isso é viver em abundância. Eu perceber que eu se calhar tenho de dar um passo atrás, tenho de cortar gastos que não são necessários, não é? E aqui o português peca muito por isso, que é não quer cortar no seu conforto. E está tudo bem, atenção. Eu agora neste retiro, por exemplo, investi mais 60 euros para conseguir ficar num quarto individual para não ter que dividir a minha casa de banho, o meu quarto, a minha privacidade com ninguém. E está tudo bem. Só que a questão é que nós ficamos muito presos a. Não, mas é este trabalho que eu tenho e não vou fazer mais nada para. Daqui tem de chegar. E nós, como portugueses, ligamos muito à vitimização, tipo, agora a inflação, agora, e atenção, com todo o respeito, obviamente, por quem não consegue mesmo, mas a inflação é a casa, e agora a casa, o governo devia era fazer isto, o governo devia fazer aquilo. E obviamente eu também concordo com isso, obviamente não é, os apoios não são nada, para mim não são os apoios, é algo muito mais profundo, é algo muito mais denso e profundo que tem de se mudar, porque lá está, essa questão dos apoios é uma coisa que, ok, agora vem 50 euros, para o mês vem 150, isso não resolve a vida de ninguém, então é algo mesmo muito mais profundo. Isso é viver em escassez, está sempre à espera de uma ajuda de 50 euros, uma ajuda de 150 euros do Estado, nós continuamos a viver numa escassez. Ok? Então, isso aí é muito uma coisa que o português tem, que é, eu tenho isto e não vou mudar as minhas coisas para eu conseguir mais dinheiro. Então, o que eu te quero dizer hoje, Cícero, estejas tu num trabalho por conta de outrem a receber 1000 ou mais de 1000 euros e estás com medo de mudar de vida, fazer uma transição de carreira, empreender online, por exemplo, ou abrir o teu negócio físico, vai haver aqui, obviamente, para quem está habituado a receber um ordenado no dia 30 e ponto final, vai haver sim um certo mistério, uma certa incerteza. Mas quando tu vens e te abres a esta abundância de, ok, eu recebo isto, o que é que eu vou fazer mais para receber ainda mais? De que forma é que eu posso transformar o meu dinheiro
o meu dinheiro, o meu conhecimento em dinheiro. Tu vais entrando aqui num flow de abundância, abundância, abundância. E ao cortares esses gastos, que não são investimentos, ao diminuir os gastos, e mesmo assim, quando vais ao supermercado, tu compras alguma coisa não olhando para o preço e trazendo as coisas, fazendo outro tipo de compras e tudo, tu vais estar no flow da abundância. Então, o que eu te quero dizer é que tu te abras a estas infinitas possibilidades de. Hoje em dia nós temos a internet que através da internet nós conseguimos fazer bom dinheiro, seja a vender o nosso conhecimento, seja a vender as nossas roupas que já não utilizamos, as coisas que temos em casa. É uma forma simples de nós fazermos mais dinheiro. Então, sem dúvida alguma que eu estava a viver na escassez dos 1000 euros, em que eu explodia tudo, com a certeza de que vinha mais, e eu explodia tudo porque vou fazer agora, vou comprar agora, porque depois se calhar não há. E agora, na minha abundância dos 416, o valor, repara, que com eu não me sobrava dinheiro nenhum, e com esta certeza dos 416 vai-me sempre sobrando algum dinheiro no final do mês, estás a perceber? Porque eu vou fazendo outras coisas de forma muito tranquila, eu vou percebendo, vou falando aqui, vou vendendo, vou fazendo as minhas coisas, vou falando com clientes, com potenciais clientes, de forma a que eu possa então ter sempre este valor a entrar. Ok? Então daí, então imagina, amanhã eu ficava sem qualquer tipo de cliente. Ok, Karina, o que é que tu irias fazer? Eu estou num flow tão grande de abundância que eu iria arranjar uma solução. Para tu teres uma noção, agora em abril eu fiquei sem um cliente muito grande, que será só durante este mês. Ok? Só durante este mês. Passada uma semana, eu consegui arranjar um cliente que me vai pagar ainda mais, mas que só estará comigo em. Eu perco-me sempre em que mês é que nós estamos. Em abril. Ele só contratou os meus serviços para abril, só precisa de mim em abril. Então repara como é que eu não estou na escassez. Eu fiquei sem esta cliente, eu podia começar a desesperar. E esta cliente não precisa dos meus serviços agora, só em maio. Eu fiquei sem ela, mas logo eu estou tão aberta a esse flow de abundância que logo a seguir vem um cliente que ficou no lugar dessa e. Curiosamente, a pessoa disse-me: eu só preciso mesmo, este é um trabalho pontual, eu só preciso mesmo de ti em abril. Então repara, repara, ok? Eu podia ficar na escassez de não tenho este cliente, vou desesperar, vou entrar no flow da vitimização, em que como é que eu vou pagar as minhas contas, o que é que eu vou fazer à minha vida? E meu Deus, a culpa é do governo e a culpa é da inflação e tudo. Não, abundância. Se não há aqui, se não existe, se não há aqui neste lado, eu vou aqui a este lado. Eu vou à procura. Eu ando sempre num flow de abundância. Sempre. Se hoje falham aqui 300, deste lado agora vão estar 330, com certeza. Então eu estar sempre aberta a isso. Inclusive, eu quero-te dizer, que eu disse logo no início que te iria dizer, eu para além de ter os certificados da Forro, isto não é uma aula sobre investimentos, eu não sou de todo, não tenho esse conhecimento, sei o básico para eu fazer as minhas coisas. Comecei a investir em ETFs este ano, imagina, com os 416 que eu tenho como garantidos, entre aspas, porque nada é garantido. Eu comecei a fazer este tipo de investimentos. Ok, e eu percebo e daí eu estar a falar daquilo que eu te disse inicialmente, de a abundância vem de dentro, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Se a minha mentalidade está muito focada na abundância, se eu me conheço, se eu sei, eu, Karina, sei que eu tenho umas mãozinhas atualmente, tenho mãozinhas, tenho uma boca, tenho saúde, então eu sei, nada me vai faltar porque eu posso fazer o que eu precisar, o que eu quiser. Então eu não tenho qualquer tipo de problema em fazer um trabalho se alguma coisa, se eu este mês fico sem um cliente. Então, para mim é tão natural esta abundância de que se eu fico sem um, eu não vou ficar na escassez. Eu já tenho um outro plano, ou se eu não tiver, eu vou à procura. Então ando sempre neste flow de abundância. Sempre neste flow de abundância. Então hoje em dia, eu não chego ao fim do mês e não estou tipo a zeros. Então, para tu teres uma noção, eu por acaso estava à hora do almoço a falar com o meu namorado sobre isso, que este mês eu fiquei sem qualquer tipo de rendimento, tenho só o rendimento da tribo e não dos meus clientes, da minha cliente, fiquei sem esse rendimento. O que é que acontece? Se fosse noutros tempos,
não é? De eu estar no conta de outrem. Provavelmente eu tinha explodido o dinheiro todo como eu fazia, como eu explodia, porque eu sabia que o dinheiro iria chegar no final do mês. Este mês, como eu sabia que esse valor não vai chegar, esse pagamento não vai chegar, eu não fiquei na questão da escassez, eu fiquei na inteligência, que é, ok, este dinheiro aqui vai ficar aqui sossegadinho, este valor, que é como se eu já estivesse a receber em abril. Ok? Então eu fiquei ali sem ter aquela falta daquele dinheiro. E, puf, apareceu outro cliente. Apareceu, fizeram um convite, eu ainda fiquei a pensar, será que eu vou fazer isto? Será que isto está aqui ligado aos meus valores e tudo? Mas eu pensei, ok, eu tenho de estar constantemente num clima de abundância, de entrar dinheiro, entrar dinheiro. Então, sim, eu vou abraçar isto. São muito poucas horas a ganhar muito bem. E então eu disse, ok, até pode ser algo que eu não gosto tanto de fazer, mas é um trabalho que são apenas 30 dias. Então eu vou abraçar e entrar neste clima de abundância, sempre flow de abundância, vai sempre entrar. O dinheiro está sempre a chegar. Sai um cliente, eu já tenho um outro plano B e eu já tenho como recuperar esse valor. Ok? Noutros tempos era explodir, explodir, explodir. Era gastar, a gastar e não investir. E neste momento eu faço. Todos os meus investimentos são em conhecimento para eu fazer o quê? Para eu conseguir mais abundância de dinheiro. Eu invisto o dinheiro que eu tenho para trazer ainda mais valor para mim. Quando naquela altura eu não fazia investimentos, eu gastava, era muito, muito, muito. Uber Eats, então era muito Uber Eats que eu mandava vir, muito. Hoje em dia, para vocês verem, isto não tem a ver com a escassez, é só vocês mudarem o clique e pensar, uau, eu mudei, posso dizer, eu mudei o Uber Eats por o Too Good To Go, que é uma aplicação em que tu vais buscar comida por um valor muito inferior, comida que está quase a sair do prazo e tudo mais. Eu troquei. Então, imagina, vem muito mais comida que eu acabo por congelar e tudo, vem muito mais comida do que vinha pelo Uber Eats, que era muito mais caro. Então é tu trocares, porque às vezes nós pensamos, abundante é aquela pessoa que ganha 10.000 euros. Não é aquela pessoa que ganha 500. Mas imagina, a pessoa que ganha 10.000 euros pode explodir 9.999 euros, enquanto a pessoa que ganha os 500 gasta apenas 300 e está numa constante abundância de ter sempre aqueles 200 euros ali. Abundância, tem sempre aquele dinheiro. Então acredita, Cícero, isto é uma questão de mindset, que é, não são as pessoas que têm mais dinheiro, são as pessoas abundantes. São as pessoas que estão abertas, independentemente do dinheiro que têm, estão sempre abertas à abundância, sempre abertas a um flow de abundância. Ok, pode sair, mas entra. É um movimento. E quando tu estás no contador e recebes aquele valor, tu ficas estagnada. Ok, isto é garantido, eu gasto, mas no dia 30 o dinheiro vai voltar outra vez. Então eu posso explodir todo. Até posso ir ver que o dinheiro da conta ordenada não quer saber. Enquanto tu, quando recebes menos dinheiro, tu tens de reestruturar as coisas e estás aberta a fazer muito mais, entrar num flow muito maior, num flow de superabundância. Tá, Cícero? Então, hoje a nossa aula fica por aqui, de terça-feira. Eu espero que esta aula não trouxe aqueles exercícios que eu costumo trazer e tenho recebido algumas mensagens sobre isso porque eu dei uma imersão às minhas alunas há cerca de 2 semanas. A imersão manifesta, não é respira, planeia, manifesta. Eu dei a imersão manifestar às minhas alunas, não é a imersão respira, planeia, manifesta, que vai acontecer nos dias 1, 2, 3 e 4 de maio, e que tu te podes inscrever, eu vou deixar aqui. Mas depois dessa imersão, e por causa também dos feedbacks delas, eu recebi muitas mensagens sobre como manifestar dinheiro, Karina, como ter esta mentalidade de abundância. Então eu hoje não trouxe esses exercícios, mas trouxe-te aqui algo para que tu possas refletir sobre a abundância daquilo que as pessoas dizem que abundância é ter muito dinheiro. Quem recebe menos está na escassez, não é nada disso. Então, hoje eu trato mesmo aqui esta minha experiência para que tu possas parar e refletir que tipo de gasto é que tu estás a fazer, achando que é sempre garantido e na escassez de vai acabar, eu vou gastar porque depois vai chegar e no mês a seguir vai chegar e tu estás constantemente neste ritmo de gastar, gastar porque senão eu não vou conseguir esta oportunidade, não vou conseguir, e se não for agora quando é que é? Isso é estar constantemente na escassez. Ok? Imagina, comer muito, muito, muito não é abundância, é escassez, porque tu estás a transmitir ao teu cérebro que eu tenho que comer isto tudo, 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 porque amanhã pode faltar. Ok?
Então, hoje foi mesmo para trazer aqui um exercício de reflexão, para tu refletires realmente e perceberes aqui as tuas crenças e paradigmas sobre abundância e sobre riqueza. O que é afinal abundância e riqueza? O que é afinal eu viver numa escassez com 1000 euros e eu viver numa abundância com 416 euros? Está bem, Cícero? Um grande beijinho, até à próxima semana. Eu espero que este mês de abril seja excelente. Não te esqueças, eu espero também por ti na imersão. Inscreve-te. Já que estou aqui, eu quero aproveitar para te dizer que quando tu te inscreves na imersão Respira, Planeia, Manifesta, no final tu vais receber lá uma mensagenzinha logo com o link do Telegram para tu entrares lá. É lá que eu vou partilhar o conteúdo. A imersão vai acontecer no YouTube, mas é lá que eu vou partilhar conteúdo contigo como workbook, as meditações diárias e tudo, e é lá que eu vou fazer também o sorteio para que tu possas então ganhar uma massagem, tá bem? Beijinhos, fica bem, até para a semana, Cícero, beijinhos.